Talk. E estamos aqui explorando diversas fronteiras, chegando aonde muitos chegaram, mas a conclusões que só conseguimos chegar porque nós estamos aqui no Pop Talk, eu, André Castilho, junto com Simval Filho. É isso mesmo. Pra afrontar, você que é tracker, aqui a camiseta de Star Wars, os dois, acabou com o seu verdade. dia. Mas continue conosco, porque aqui você sabe, é fé e cultura pop somado, misturado. Como o André disse, é único isso que você tá vivendo aqui no Pop Talk. Então um abraço pra você, vamos nessa jornada juntos. É isso aí, Felipe Vieira, da Ana Letícia, lá em Fortaleza. Exatamente, casados pra sempre agora, né? Literalmente. Então, vez ou outra a gente tá em locais, né, um pouco distantes, mas a gente sempre volta, né? É bom voltar, né? É bom voltar. É bom sempre estar de volta e nós vamos aqui, neste momento, para conversar com você sobre coisas que estão acontecendo. Giro Pop. Simval, me explique o que é Firefly. Firefly é uma série que teve uma temporada Certo. de 2002. Ô, louco. Olha, muitos consideram como um western espacial. Certo. Então, é difícil de explicar pra quem não viu, mas eu tô descorajando você. Vai atrás do Firefly, porque é uma série que se passa no espaço e tal, os personagens são muito carismáticos. Olha, o elenco tem, inclusive, aquela Morena Baccarin. Morena Baccarin. Baccarin. Enfim, olha, ela é imperdível. Ela é muito focada no relacionamento humano e tal. É uma série muito diferente de espaço, vale a pena. Mas não parou por aí. Ela teve uma temporada que os fãs, quando ela foi cancelada, dizem até que não davam comida pros atores. Tem umas lendas assim em torno dessa série. Porque o estúdio na época não queria de jeito nenhum. Tipo, isso aqui não vai durar. E olha, um negócio assim, muita fantasia. Mas os fãs da época, 2002, hein, gente? Certo. Fizeram greve de fome, não sei o quê. Gerou um filme que chama Serenity, de 2005. E aí ficou esse ato, né? Então, estamos lá em 2026, hello, e cadê o Firefly? Então, na Alcecom, que é uma das feiras, né? Das milhões de feiras aí de cultura pop dos Estados Unidos, nesse ano foi anunciado que vai ter uma nova temporada como série animada. Certo. E voltam os atores principais do elenco para fazer as vozes dos personagens. Então, gente, olha que loucura. Então, vai para você que ficou órfão, como eu, de Firefly, porque realmente me tocou o coração. E agora vai voltar como série animada e aparentemente esse ano. Então, vamos esperar, estamos na expectativa. E para quem não sabe, curiosidade, Firefly foi criada pelo Joss Whedon, né? Aquele que trabalhou com a Marvel, Vingadores, que foi cancelado, Vingadores X foi cancelado, né? Eu brinquei, né? Que o Bolinador das Estrelas, né? Ele foi muito cancelado por supostos assédios, né? Nunca comprovados, mas... Certo. E aí ele deu a bênção para esse projeto, né? Que ele foi o criador. Então, muito interessante. Vale a pena. A série animada vai ser esse ato entre a série, a primeira temporada e o filme. Uhum. E se você assistir, te encorajo, que você vai ver que é viciante. Você vai ficar Fireflyer. Ô, Felipe, tem um jogo das antigas que tem uma galera que curte, teve até um jogo recente novo, mas o pessoal tá querendo refazer a história. Que negócio é esse? Então, é SNK no seu canal principal, né, com homenagem a 30 anos da franquia Metal Slug, lançou um videozinho lá, meio que mostrando trechos e takes aí, né, após 18 anos de ato. Rumores, né, apontam que vai ser um reboot. Como vai ser isso, né? Para os amantes de arcade e jogos 2D aí que amam, ninguém sabe. Também não sabe para qual plataforma vai ser lançada. Mas o rumor que a própria SNK já comentou que seria algo relacionado ao Metal Slug. Então, estamos esperando um reboot. Se Deus quiser, vai ser algo bom, né? Porque Metal Slug é lenda, né? Pois é, esse jogo eu não lembro de ter jogado, mas eu vi muita coisa sobre ele. Bom, pra falar que eu não joguei, se eu não me engano, diversos personagens do The King of Fighters vêm do Metal Slug, né? Então, exatamente. Acho que Ralph, o Clark, né? Clark o Ralph, Leon, né? Verdade. Tinha um trio lá só do
do Metal Slug. Fiquei com vontade de jogar um Metal Slug Tactics, acho que eles têm, mas não encarei ainda não. Vamos ver se um dia a gente faz alguma coisa. Mas agora, saindo aí de jogo de guerra, a gente vai voltar para o espaço, porque você vai acompanhar um trecho do Viajando por Terras Distantes 99, no qual falamos sobre algumas obras literárias e filmes antigos que tratam da exploração espacial. Viajando por Terras Distantes. Então o homem começou a explorar o espaço na ficção e, claro, na literatura. Uma das obras mais conhecidas e um dos autores, na verdade, de ficção, de fantasia mais conhecidos é o nosso querido Júlio Verne, certo, Simval? Isso mesmo, Júlio Verne, francesão, que fez como é que chama? Esqueci o nome da obra, meu Deus. Da Terra à Lua. Inclusive, depois a gente fala dessa minissérie da HBO que é o mesmo nome, da Terra à Lua. Legal. Que retrata a viagem à Lua. Aliás, faço uma correção, inclusive. Eu falei que era 68, não. Foi em julho de 1969 que o homem pisou na Lua pela primeira vez, Neil Armstrong, né? Isso. Pequeno passo para a humanidade, né? Então, um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Um beijo, Neil. Então, mas falar de... E o John Kennedy, agora de 20 mil léguas submarinas. 20 mil. Não, a gente não tá falando de ir pro fundo do mar. A gente tá falando para ir para o Exatamente. Para o alto e avante. Como é que... Não, o cara quer... É obra dele, ué. Mas obra do Júlio Verne. Hoje o Carlos, ele tá meio sério, né? A gente tá zoando, tá entrando na zoeira com ele, mas eu tô falando sério, é obra dele. Tá se segurando. Viagem de talento. Eu só vou dizer uma coisa pra você, querido Carlos. Frase do John Kennedy. Nós escolhemos ir pra Lua não porque seja fácil, mas justamente porque é difícil. Ele falava essas coisas assim. Se John Kennedy fosse bom, tava vivo, né? Que maldade. Meu Deus do céu. Ó, eu quero morrer seu amigo, Carlos. Como é que o Júlio Verne imaginou o homem indo pra Lua? Um canhão. Ele botou um canhão, entendeu? Então é com um canhão que a gente vai mandar o homem pra Lua. Então mas é interessante que, pra época, o que o Júlio Verne escreveu lá em 1865 é surpreendentemente técnico. Porque o Júlio Verne, na verdade, ele imaginava a coisa, mas com algum fundamento. Então, 20 mil léguas submarinas, estava imaginando ali um submarino superpotente. Depois o pessoal até realizou. O Viagem ao Centro da Terra, ele deu uma viajada porque viu o dinossauro lá embaixo. A gente viu os bilionários querendo ir atrás do Titanic. Deu no que deu, né? Deu no que deu. Mas você tem o nosso... O Viagem ao Centro da Terra, tem outras obras. Júlio Verne realmente fantasiado, mas ele buscava assim, eu vou pegar uma pontinha aqui de técnica científica, uma pontinha de matemática, uma pontinha da coisa que a gente já conhece, da engenharia que a gente já tem, e vou trabalhar a partir disso daqui, né? Então, o canhão é algo inviável, mas ele pensou assim, olha, vamos discutir isso publicamente, como é que vai ser o financiamento, inclusive onde é que tinha que ser localizado. Então teve muita coisa assim, né, que... O mecanismo ele acertou, né? Na lógica do que seria, né? Exatamente. Né? Um módulo, né? Se lança um módulo espacial. E até como era o módulo é muito interessante. E aí, você vai ter a influência desse da Terra à Lua numa obra muito importante para o cinema. Viagem à Lua. Pronto. Não é o primeiro filme, né? Mas é um dos primeiros filmes. Ficou ali conhecido quase como o primeiro filme da história, embora não seja, de Georges Méliès, né? Eu acho que é Méliès. Porque, se eu não me engano, ele é francês também. Georges Méliès. Eu cheguei aí no cinema, no museu do cinema. Porque eu ia falar, você foi no cinema em 1902, quando lançou. Cara, você nunca ouviu falar de Viagem no Tempo? O Carlos já fala que você é velho. Aí, é Viagem no Tempo, é diferente. Leia lá Viagem no Tempo do H.G. Wells pra você entender. É verdade. A Máquina do Tempo. Mas assim, eu fui no museu em Paris do cinema, que tem uma área muito dedicada ao Georges Méliès, que é fantástico, assim, né? Que mostra assim, toda essa trajetória dos primeiros filmes, né?
dos filmes no começo ali, de forma artesanal, que foi uma evolução na fotografia, né? Sim, sim. E aí, algo que é interessante, porque conforme você vai passando o avanço tecnológico, o pessoal vai se aproximando a querer realmente conquistar o espaço. Ali, a partir da década de 50, você também passa a ter romances mais realistas. Então, na literatura, você tem The Martian Chronicles, né, ou As Crônicas Marcianas, de Bradbury, lançado em 1950. Ele é poético, mas ele tem uma visão ali, digamos assim, daquilo que seria uma possibilidade com o que se conhecia na época, né, Simval? É isso mesmo. E é interessante que esses autores, Bradbury foi um Simval estava no lançamento, né? Sim, eu participei, muito legal, cara. Eu era um cara inteligente. É bom de papo. Mas ele com Arthur C. Clarke, né, muito conhecido por 2001, Odisseia no Espaço e as suas variações, né, que os livros, por sinal, eu li as continuações, né, até são muito melhores que os filmes, né, que os filmes ficaram muito fraquinhos, mas depois de 2001, claro, 2001 sim. é uma obra-prima, mas os filmes sequência. Mas voltando aí pro falou, Bradbury. Aí o Bradbury, ele criou esse The Martian Chronicles, que justamente é curioso, que você aborda a viagem espacial, mas no final são esse livro e outros dele, como O Fim da Infância, que já não é espacial, né, exatamente, mas é mais transcendental. Então, mas é interessante que mesmo 2001, esses livros todos eles estão falando do ser humano. Então, é curioso que você entra você viaja, né, mas ao mesmo tempo você está viajando para dentro dos próprios questionamentos do ser humano, né? Ou seja, para que estamos aqui, por que servimos, qual que é o sentido da vida. Então, são questões mais filosóficas que o homem se depara quando ele vai buscar uma transcendência, quando vai buscar uma resposta fora, ele é obrigado a olhar para si mesmo. Antes da gente falar do Arthur C. Clarke, a gente tem na década de 60, você tem uma série que vai para onde nenhum outro ser humano imaginou. Star Trek. Star Trek, que Big Brother. Iniciou ali em 1966 e de 1966 ela teve 3 temporadas, se eu não me engano, né? A série original. Temporadas, eu já confirmo aqui pra você, né? No Isso. É a primeira, né? Mas tem vários arcos, né? É a primeira. Isso, é porque você tem a série original, que é o Star Trek, com o pessoal da nave Enterprise indo aonde, né, nenhum consegue ser humano... ser mais chato que Star Wars, esse aí. Cara, Star Trek é muito bom. É 3 temporadas mesmo, mas se você comparar Star Trek... Não dá. Com a série clássica, né? Nem cabe. Não cabe na mesma coisa. Só a única coisa que tem comum é Star. É que Star Trek é tão emocionante quanto ler Fundação, né? Você tem que estar muito afim, né? Que, olha... Cara, a Fundação também é muito bom. Você tá maluco. Ainda não assisti, eu queria assistir. Todo mundo fala bem, velho. Mas não tô falando que o Fundação é bom, mas tem 5 fãs, né? Porque o negócio não é pra galera, né? Pelo amor de Deus. Não é pra galera. O Silmarillion parece que é rápido. Silmarillion é tranquilo de ler perto de Fundação. Não, mas olha, o Star Trek, você tá falando que 5 fãs, cara, você tá desprezando, que é uma das comunidades mais fiéis. Eu estive recentemente. Total. Não, mais fiéis até aí o Detonauta só achou até hoje, mas continua sendo ruim. Tem comunidade fiel, não... Não, você tá escrachando, Peraí, eu estive no STXP, que é a Convenção do Star Trek Brasil. Caramba! Foi recentemente aqui em São Paulo. Cadê o crachá? Carteirinha? Eu devia ter trazido o crachá, esqueci, tá guardado no coração. Quem ilustrou, né, o crachá, lá tem uma ilustração original, foi o Will No coração Hughes, do lixão de São Paulo, jogou que é um fora. quadrinista cristão, que ele vai fazer até ele vai ilustrar um livro do Richard Guerra, uma ficção que nós vamos lançar lá em editora na FEFIC. Legal. Então, o Will Hughes, ele é quadrinista que já trabalhou na Superman, não, mas DC Comics. O quê? Então, o que eu tô pensando é que ele é mais nichado ainda, ele é muito nicho. Não é nem se ele é ruim ou é bom, mas ele é nichado. Quem? Não é todo mundo que conhece isso não, velho. Star Trek? Star Trek. Aqui do Brasil, principalmente, ele é bem nichado. Sim, é nichado. Cara, no máximo você conhece a mãozinha do Spock, porque o sinal ficou famoso.
Que é uma saudação baseada aí em tradição judaica. Exato. Vida longa e próxima pra você, viu, meu caro ouvinte? Mas, de todo jeito, né? Quem fala Kinglow aí também. Star Trek, Carlos, eu vou te corrigir, porque assim, embora, claro, tem uma base de fãs muito sólida, muito mais nos Estados Unidos, e até outros países também, mas assim, não é tão conhecida como Star Wars, não dá pra comparar um blockbuster. Mas mesmo assim, até por causa do movimento da Paramount, que nos últimos anos lançou mais séries, série animada e tal, teve um revival muito legal e tá se projetando um filme pra estrear no final do ano que vem, né? Estão tendo vários rumores, né? Talvez não seja ano que vem, talvez 2028, mas uma Fênix vai ressurgir. Star Trek. E eu acho que interessante Star Trek, né? Para além do ser base de fãs, isso aqui é muito forte, sim. O pessoal muito... Porque o que é uma base de fãs forte? É o pessoal engajado, né? As pessoas que são fãs do Star Trek são muito engajadas. Mas é interessante que naquilo é o conceito que a gente estava conversando, que você vai explorar o espaço, mas no fim você olha para dentro de si para os conflitos humanos. Então, Star Trek, para a época, para os anos 60, discutia temas assim como racismo, ecologia, limites éticos da tecnologia, coisas que até hoje está tendo desdobramentos. E o Star Trek, ele antecipou, como a gente falou... à frente do seu tempo, a série, com certeza. Totalmente, não. Todo o episódio tem uma discussão filosófica importante. É muito impressionante, cara. Todo episódio da série original, né? Mas até as outras, elas procuram manter esse DNA filosófico. Então, você tem a série original, aí você tem, na década de 80, o Next Generation, depois você vai ter eu esqueço o nome das séries, mas tem um monte aí. Também, mas alguma foi considerada melhor que a original? Tem gente que gosta de Deep Space Nine, o pessoal gosta bastante, muito, né? Eu gostei da última que teve. Foi a Discovery, não? Discovery. Muito legal. Mas é que é difícil você comparar, né? Uma série feita nos anos 60 com os anos 2000. Em termos de efeitos especiais, tudo é diferente. Mas a questão o carisma dos personagens, as discussões... considerando todo o contexto da época, assim, pra mim a série original é imbatível. Talvez o Next Generation fez tanto eu acho sucesso que apesar dele... É porque apesar dele mexer com coisa espacial e tudo mais, eu acho que ele vai te prender muito mais no diálogo e no propósito do que nos efeitos, do que numa batalha, alguma coisa. Porque ela é uma série de pensar, né? Então acho que você consegue comparar com o antigo, porque o efeito ele não vai pesar tanto. Apesar de, claro, anos 60 vai pesar de alguma forma, né? Mas pesa menos. Não tem como, né? Mas, de qualquer forma, o Star Trek, ele... Olha, hoje, a gente tem o Smart Clock, né? O relógio inteligente, que aqui o Simval tem um. Sim. Rapaz, isso só foi imaginado em Star Trek. O meu pai, uma vez, a gente estava entrando no supermercado, naquelas portas automáticas com sensor. Meu pai falava, eu assisti Star Trek, que tinha isso, e eu falava, isso nunca vai existir, nunca vai acontecer, ou vai ser num futuro muito distante. E hoje, você entra no supermercado e a porta é do jeito que era com Star Trek. Então, muita coisa. E os tablets, gente, era igualzinho, assim. Verdade, muito parecido. Os engenheiros da NASA são vários engenheiros históricos aí, né, conhecidos, eram muito fãs de Star Trek. Então, Star Trek realmente, ela é mais fantasiosa, mas ela impulsionou muita coisa aí, muita... ela até antecipou muita coisa aí que depois se comprovou e se materializou de alguma maneira. Acompanhe o episódio completo de Viajando por Terras Distantes nas plataformas digitais ou no site rtmbrasil.org.br. Pop Talk Review. Eu quero agradecer imensamente ao pessoal da editora Thomas Nelson, que publicou e nos mandou o quadrinho Choice. Esse quadrinho aqui, na verdade, ele não é só um quadrinho, né? Ele é quase que uma graphic novel. Ele poderia ser chamado de um romance gráfico, né? Graphic novel, que foi escrita pelos nossos irmãos Richard Guerra, que também é autor da Lion Editora, tem aí o Eclesiástico, já participou do nosso programa, e também pelo Marcos Oliveira, grande quadrinista, que já participou também do Viajando por Terras Distantes. Então, qual que é a ideia do Choice? Aqui vem, para cada escolha, uma renúncia.
O Choice, ele vai lidar com uma questão importante, que são as questões das escolhas. Foi criado um aplicativo, o nome desse aplicativo é Choice, e esse aplicativo te ajuda a fazer escolhas. Utilizando a inteligência artificial? Não. Ele utiliza pessoas que foram aprimoradas pela inteligência artificial e que atendem automaticamente a quem chama no aplicativo. E essas pessoas ajudam a fazer as escolhas. Mas qual que é o grande negócio, né? Tem o romance gráfico aqui, a arte que a gente já conhece aqui do Marcos Oliveira, né? Você tem o pessoal, essa arte bem cartunesca aqui, mas vai chegar num ponto que você vai estar lendo o quadrinho, de repente você se depara, com isso aqui, com uma escolha que você deve fazer. Aqui no caso o personagem Josué, ele deve entregar o grupo. Se você escolhe sim, aqui você vai para a página 54, se você escolhe não, você vai para a página 62. E existem alguns momentos em que você precisa fazer, 3 escolhas aqui, Aqui tem o que Josué deve fazer agora. Ele deve desistir, tem que ir para a página 86. Ajudar, para a página 151, e improvisar, página 70. Aí o Josué é o personagem principal, porque no Choice ele é um dos aprimorados por inteligência artificial que ajuda as pessoas a fazerem escolhas. E aí ele é convidado para fazer parte de um grupo, e porque parece que o Choice vai lançar uma atualização e a coisa parece que não está muito legal, e eles querem resolver essa situação para que a humanidade não fique dependente de um aplicativo. E aí a ideia de que escolhas são algo que nós devemos fazer individualmente. Nós temos tanto o poder quanto a responsabilidade pelas nossas escolhas. Mas quando você vai fazendo as suas escolhas, você vai em algum momento chegar num fim. Então é uma graphic novel, né? Um quadrinho que tem vários finais. Eu mostrei um, mas você tem outros aqui, Você tem outros finais. Você tem, digamos, finais bons, você tem finais ruins. Tudo vai depender das suas escolhas. Eu fiz já vários finais, não consegui esgotar porque, olha, tem muita coisa, então dá para você brincar bastante, dá para você ir conhecendo vários finais, e todos esses finais, cada final, ele termina também com um versículo bíblico. E um dos versículos aqui que eu destaco, Provérbios 3:6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, essa ideia aqui muito legal do Richard Guerra e do Marcos Oliveira, que você vai passeando, né, por todas essas escolhas, quase que como um livro-jogo, né? Você tem aí escolhas para fazer, mas você não chega a jogar dados, você vai escolhendo e aí você vai fazendo os finais. O que eu recomendo, se você for ler o Choice, fala assim, eu vou fazer como se fosse, estou interpretando o personagem, então eu vou fazer a escolha. E aí essa é a história que você fez. Mas você tem também outras alternativas depois que você fez o seu master, o seu final, que você gastou mais tempo pensando direito na escolha que você vai fazer, aí você vai brincando com as outras escolhas e vendo aí quais seriam as possibilidades. Então, muito obrigado mais uma vez a Thomas Nelson Brasil, muito obrigado ao Marcos Oliveira, ao Richard Guerra, um grande abraço para vocês aí, valeu, parabéns pelo trabalho. Recomenda. Felipe, nós vamos falar no Viajando por Terras Distantes, ou nós falamos, você pode acompanhar nas plataformas digitais, mas você assistiu o Devorador das Estrelas, você recomenda? Recomendadíssimo, principalmente pra quem gosta do esquema sci-fi. É um filme totalmente family friendly, bacaníssimo, também tem teoria física aí, um negócio, né, mirabolante. Não vou dar muito spoiler, tá muito recente, o filme também recém saído do cinema, assistindo no cinema, Prime, selo de qualidade, Pop Talk. Simval, você assistiu uma série que eu comecei, mas não continuei, que fala também sobre o espaço. Isso, ela é um pouco controversa, né? Não porque tenha temas profundos, muito pelo contrário, né? É uma galhofa bem feita.
Mas chama Space Force, né? Com o Steve Carell, né? O nosso eterno The Office. Inclusive, ele se juntou ao produtor do The Office pra fazer essa série, né? E é uma série, assim, que eu gosto muito, né? É um tipo de humor, aquele humor mais puxado por humor britânico, humor de sátira, de ironia, envolve muita questão política e tal. Mas, olha que engraçado. O Steve Carell é um general que... Mark Nard, se não me engano, que ele é um general da Força Aérea, ele tem o sonho de comandar a Força Aérea, né? De chegar, o general, 9 estrelas, sei lá quantas estrelas são. Mas aí ele vai parar numa nova divisão criada pelo presidente dos Estados Unidos que chama Space Force, é uma divisão das Forças Armadas para explorar o espaço. Parece legal, né? Só que não, né? Não tem orçamento, tudo é no improviso. É aquela brincadeira. E o Hugh Laurie, né? O nosso eterno Dr. House, ele participa da segunda temporada. Então é uma série curta, que tem 2 temporadas, esses episódios são mais curtos, ali em torno de meia hora, e é muito engraçado, porque brinca com essa questão de você... as limitações de ir pro espaço, é uma série de humor, pra você dar risada com esse tema, que já que tem tanta profundidade em outros filmes, que tem tantas séries, que a gente já falou de algumas delas, então agora você vai rir, você vai se divertir, faz de conta que você vai pro espaço, só que não, que é uma jornada aí com o Steve Carell como piloto de um trem desgovernado aí, né? Uma nave espacial desgovernada, aliás. Espacial desgovernada. É isso aí, muito obrigado, olha... Para produtos cristãos de qualidade que dialogam com o mundo pop, lioneditora.com.br. Desconto RTM ou PopTalk, você tem 20%. Então acesse lioneditora.com.br. Muito obrigado, Simval, por essa parceria. Muito obrigado, Felipe Vieira. Um grande abraço e até mais. Talk.